A Fabi citou a juíza, eu fui aqui procurar, Fabi, para trazer a informação para você comentar. A juíza Ana Lúcia Todeschini Martins, tá? Ela é de uma zona eleitoral de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Pois bem, ela quer proibir o uso da bandeira brasileira nesse período eleitoral. Estamos aí praticamente a 80 dias do primeiro turno. A declaração dela é a seguinte, Fabi. Meu entendimento com relação à bandeira nacional, a partir do dia 16 de agosto, porque é a data quando a eleição começa oficialmente a campanha, né? Vai configurar propaganda eleitoral. É evidente que hoje a bandeira é utilizada por pessoas como sendo de um lado da política. A bandeira do Brasil, senhores, a bandeira do Brasil é do Brasil. Quem adotou outra bandeira, a vermelha, foi a esquerda. Eu acho, olha, me causa indignação, mas a Fabi está dizendo que ela vai ensinar. Vamos ensinar, né, caríssima juíza. Vamos lá, não vou falar nada, não vou nem precisar, vou citar a lei, né? A lei, vamos lá. Entre aspas, a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Isso está na Lei 5.700 de 1971, bem antiga, viu, juíza? É artigo 10. Se a senhora não estiver ainda contente com essa lei, também posso citar a Constituição e a gente pode ficar debatendo somente a lei. Mas além da lei, né, símbolo, a gente é livre, ainda estamos num país onde a liberdade ela vai ser gritada, nem se a gente tiver que usar o último timbre da nossa voz para dizer coisas que são corretas e certas. Se eu quiser amanhã sair com qualquer tipo de bandeira, qualquer tipo de ideologia, qualquer coisa que eu estou defendendo, que eu de fato acredito, sendo que eu não estou agredindo alguém nem violando a lei, minha querida juíza, você pode estar no cargo que a senhora quiser. Eu e muitos, jamais nós vamos nos calar. E tem aquela velha frase, eu sei que está um pouco chavão, mas eu vou repetir. A nossa bandeira realmente jamais será vermelha. Ela é verde e amarela e com muito orgulho, viu, doutora? Ô Paulo, e a camisa verde e amarela, que representa as cores da seleção brasileira, a bandeira brasileira, né? Elas foram resgatadas ali do armário por muita gente quando o brasileiro tentou se livrar do maior escândalo de corrupção que ele já se deparou, protagonizado por sucessivos governos do PT. A bandeira brasileira ela foi erguida, hasteada, a camisa da seleção brasileira lotou a Avenida Paulista, a orla de Copacabana, a esplanada dos ministérios e até aí nos Estados Unidos também foi vista em defesa do Brasil contra a cleptocracia, contra um projeto criminoso de poder instituído pelo PT. Foi aí que ela foi resgatada. Você hoje, Silvio, tem um fenômeno interessante que é a direita se tornou basicamente o único tipo de pensamento, vou chamar assim, que defende ainda a nação, o patriotismo, a ideia de que a sua nação representa alguma coisa. Ser brasileiro representa algo, né? Ser brasileiro é diferente de ser argentino, é diferente de ser alemão, é diferente de ser americano, né? Eu que estou aqui vejo a diferença. Eu estou num outro país, mas sou brasileiro, continuo preservando vários traços da nossa cultura, os bons e alguns nem tão bons assim, mas representa alguma coisa. E o orgulho do que a nossa cultura, do que o nosso povo, do que as nossas gerações construíram como costumes e como ideias, isso forma a nossa nação, a nossa história, isso forma a nossa nação. E a direita passou a ser a defensora disso, que agora se chama de nacionalismo, a ideia de que existem nações e que o mundo não é todo igual, né? Não há uma aldeia global. A ideia globalista de que a comunidade internacional é uma coisa só é antiga, né? Você já tinha internacional comunista há bastante tempo. A ideia de que de que as nossas decisões
não são tomadas pelos nossos povos, mas sim são tomadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Unicef, pela ONU. O nosso território, as nossas florestas devem ficar submetidas a uma decisão internacional, as diretrizes do que os nossos alunos devem aprender, tudo deve ser submetido a uma organização internacional. Essa passou a ser a bandeira da esquerda, nisso que se chama hoje, popularmente, de globalismo. Então é natural que a direita se associe com o símbolo, como a Fabi lembrou bem, está na nossa Constituição, que nós temos 3 símbolos, né? A Constituição diz que são 3 símbolos da pátria. A bandeira, que é essa que a juíza está dizendo que virou símbolo da campanha do Bolsonaro, a língua, essa que tem sido violentada, a língua portuguesa, com ideologia de gênero, linguagem neutra. A Cíntia Chagas é que chama bem a atenção, um monte de coisa que estão violentando a nossa língua cada vez mais, destruindo a nossa língua, e o nosso hino. E também, eu lamento dizer para a juíza que todas as manifestações pró-Bolsonaro tocam o hino brasileiro. Você que vai proibir também o hino brasileiro a partir de agora? Vai dar trabalho. Em época de Copa do Mundo, vai dar trabalho. E, Paula, a gente fala português direito também, tá? Ainda a gente conserva os pronomes certinhos, tá? Só para fazer esse... eu sou meio ruim, mas eu me esforço. Não, o perigo, Adriles, é a juíza tentar instituir a Internacional Socialista em algum momento, né? Eu acho que o meu comentário é mais simples. Eu acho o que a juíza está querendo é exatamente estabelecer a politização máxima da justiça, de maneira muito clara. A bandeira, todo mundo sabe que é um símbolo nacional da pátria e a usa da maneira que bem entende, em louvor da pátria, quem quer que seja. A partir do momento que existe um princípio que se chama de direita, de resgatar esses valores, símbolos nacionais, como a língua, como o hino nacional, como o verde e amarelo, como a bandeira nacional, isso tudo fica, de alguma forma, usado por aquilo que se chama de bolsonarismo, que resgata esses valores da pátria, resgata esses valores de uma identidade nacional, como bem falou o Paulo, que se distingue de outras identidades, mas se soma às outras identidades. O globalismo ele quer fazer o quê? Achatar a humanidade ao modelo de padronização e asepsia da natureza humana. É isso que quer o progressismo, é isso que quer o esquerdismo, é isso que quer o comunismo, que todo mundo pense e haja igual. Então a bandeira nacional é símbolo de uma pátria que tem suas diferenças e tem a sua tolerância a outras culturas. E a partir do momento que o Bolsonaro usa isso, que o bolsonarismo usa isso, o conservadorismo usa isso, então isso vira o inimigo desse progressismo globalista. A partir do momento, não é só a bandeira nacional, que o Bolsonaro fala do uso de armas, que era uma bandeira, por exemplo, do Partido Novo. Aí o Partido Novo se volta contra o Bolsonaro e as instituições se voltam contra o Bolsonaro. A partir do momento que um símbolo, um gesto como o do Felipe Martins de ajeitar a lapela do seu paletó vira um símbolo racista. Ou seja, como eles não têm o que atacar, como eles não têm... Pois é, a partir do momento que um Adriles dá um tchau, vira um nazista, depois de ter feito uma hora de discurso antinazista. Como eles não têm substrato para dizer que aquilo que eles acreditam, que a direita é assassina, é genocida, é nazista, é racista, é fascista, então todo e qualquer símbolo, todo e qualquer gesto, toda e qualquer palavra é deturpada, pinçada, tirada do contexto e colocada para atacar o inimigo do progressismo. É isso que está acontecendo no Brasil. E isso está acontecendo de maneira muito grave, Silvio Navarro, com o judiciário brasileiro, em que, por exemplo, Roberto Jefferson está com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar até hoje, porque queria espantar Satanás da igreja. Foi visto como incitação a ódio. Ninguém sabe o que o Oswaldo Eustáquio fez. Ninguém sabe o que o Alan dos Santos fez, a não ser usar um vocabulário chulo contra os ministros do STF. Ninguém sabe. Qualquer palavra, gesto, bandeira, qualquer hino nacional, a linguagem é conspurcada o tempo inteiro para atender uma meritocracia da ideologia de gênero, para suprimir o gênero da linguagem. Ou seja, o progressismo pode se apropriar, pode subverter, pode usar e abusar de todos os símbolos. Quando esse símbolo é apropriado por alguém nefasto, entre aspas, da direita, aí vira um crime. Se a gente não percebe que existe hoje, claramente, no Brasil e em boa parte do mundo, uma ditadura desse pseudo-progressismo, a gente vai ser solapado em nossas liberdades individuais. E por que existe essa ditadura? Só para concluir, antes que eu me alongue. Porque o discurso é fácil.
O discurso do progressismo ele não implica numa ética da responsabilidade. O discurso do progressismo é o seguinte: o responsável pela minha infelicidade, eu não ter a mulher que eu quero, o trabalho que eu quero, a vida que eu quero, é o meu pai, é o Estado, é o patrão, é o branco, é o heterossexual. Ou seja, culpar os outros é muito fácil. O discurso da direita, dos conservadores, é mais difícil, porque ele é mais afeito à realidade. Você é responsável pela sua miséria e sua felicidade, você é responsável por transformar a vida do outro em algo melhor. Então, não pergunte, e essa é uma frase de um esquerdista que eu até respondia, que eu respeitava, que é o Sartre. A questão não é você se lamuriar por aquilo que fizeram de você, é você tentar fazer algo de melhor com aquilo que fizeram de você e melhorar a vida do outro. Antes havia algum esquerdista que eu respeitava, hoje não há nenhum.